debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. 17:1. Está no ar Esporte em Debate Especial Pré-Derby. A apresentação de hoje é de Carlos Batista, produção de Júlio Nascimento, comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado e Valdemir Gomes, o Da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz o Cobrão, mesa de áudio Alexandre Almeida. E ainda temos gravações e imagens no YouTube do Joelcio Cardoso. Eles pertencem à equipe que é comandada, a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que é comandada pelo Gil Kleber. Direção geral de Rodrigo Neves e comando de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. E é o seguinte, olha, a pergunta do dia para que você possa debater conosco e mandar para cá suas mensagens de texto ou de áudio é a seguinte: qual jogador tem mais chance de ser protagonista do derby? O derby, ao longo da história, produziu alguns protagonistas. É um evento que produz heróis e vilões, heróis improváveis e vilões improváveis. Mas quem será o protagonista ou que tem possibilidade ou mais chance de ser o protagonista do derby 202? 97102 1493 97102 1493. É o WhatsApp para você participar, mensagens de áudio no Fala Galera, até 40 segundinhos no máximo, para você dissertar a respeito do assunto proposto e também colocar aqui a sua expectativa para o derby. Partida marcada para amanhã, 20h30, no Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta. Mas aqui na Bandeirantes o derby começa bem mais cedo, às 4h, com o comando do Edu Pinheiro. E nós temos aqui, claro, evidentemente, vários assuntos, né, para a gente debater, mas tudo com relação ao derby. E até o Na Lata de hoje será Na Lata diferente. Vamos fazer aqui na lata, nós vamos fazer uma comparação entre os dois times. Começando lá pelo goleiro e terminando lá no ataque, né? Antigamente falava, começa no goleiro, termina no ponto esquerda. Só que não existe mais no futebol o chamado ponto esquerda. Então, começa no goleiro, comparativamente, um time e o outro, até o ataque lá, finalizando no ataque. Então, durante aqui a nossa transmissão, nosso programa, nós vamos colocar esse na lata aqui para fazer essa comparação entre o time provável do Guarani, que vai receber a Ponte Preta, e o time provável também da Ponte Preta. Bem, eu quero começar aqui a movimentação com os repórteres e por ordem de mando de jogo. O Guarani manda, o jogo será no Brinco de Ouro, portanto começamos com Marcos Luiz, o Cobrão. O time do Guarani já está definido. Alô, Marquinhos, um abraço, boa tarde. Boa tarde para você também, Batista. Boa tarde para o amigo da Rádio Bandeirantes. Não dá para confirmar o time do Guarani ainda, do técnico Daniel Paulista, para a partida deste sábado, derby número 202, que será a transmissão da Rádio Bandeirantes. Algumas situações estão sendo trabalhadas pelo treinador, pelo que a gente pôde apurar. Existe mesmo a possibilidade do Júlio César ficar de fora, não iniciar a partida como titular. Pode ser que o treinador altere o esquema
sacando um dos volantes para ter um time mais leve, um time que flutue mais, mas o Lucão do Break, pelo que a gente recebeu de informação, deve permanecer como titular. Você sabe como é que é derby, né, Batista? Derby é a definição somente momentos antes da partida. E derby onde é que é, hein, Batista? Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. O lado alvinegro, Antônio Lupe, tá chegando a mesma pergunta. O time da Macaca, que treinou hoje, né? A preparação, o treino a pronto, já está definido pelo Gilson Kleina. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde. Um abraço para você, para todos que acompanham o Esporte em Debate. O time já está definido, só que apenas o Gilson Kleina e os jogadores, eles estão cientes da formação que a Ponte Preta vai entrar em campo no derby de número 202. Publicamente, ninguém confirmou a escalação da Macaca, a divulgação apenas momentos antes da partida. O goleiro Igor Vinhas hoje foi o único atleta que conversou com a imprensa. Daqui a pouco a gente ouve o camisa 1 da Macaca. O Gilson tem a possibilidade de repetir a mesma escalação que entrou em campo na partida contra o Botafogo, e eu não descarto a possibilidade de um jogador mais leve, um jogador de características de armação, João Pedro, Matheus Anjos, ganharem a oportunidade no meio-campo da Ponte Preta. Mas ainda é muito mistério, um grande ponto de interrogação na escalação da Macaca, Batista. Carlos Henrique, o mais pesado. E além do tema que nós propusemos aqui para os nossos ouvintes, quem pode ser o protagonista no Guarani, quem pode ser o protagonista na Ponte? Também mais dois temas aí para você abordar aqui logo na nossa largada. Fator torcida, no caso no lado alviverde, Guarani manda e vai receber torcida única. E no caso da Ponte Preta, reforços aí dos jogadores que estavam no DM. No caso do Niltinho, Dedé, jogadores que podem ser relacionados. Oi, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a todos. Um momento de muita expectativa para todos nós, né? Mais um derby. Eu só não sei se os jogadores de Ponte e Guarani estão ligando muito para o derby, mas isso é uma outra conversa para outro debate. Em relação aos protagonistas, eu tenho sim um palpite. Eu acho que no lado do Guarani, dois caras têm uma chance grande de ter o protagonismo dessa partida. Giovanni Augusto e Lucão do Break. Esses caras podem fazer a diferença pelo lado do Guarani. E na Ponte, o Luca. É uma resposta meio óbvia, né? Que são aqueles que, na minha ótica pelo menos, estão se salvando nesse caminhão de incompetência dos dois times no início desse Campeonato Paulista. Agora, o fator torcida do lado do Guarani, eu acho que sim. Jogar do lado da sua torcida, no próprio campo, eu acho que pode ter uma diferença sim. Não acho que pode ser uma grande diferença, porque eu já vi tanto o Ponte jogar bem no Brinco, como o Guarani jogar bem no Moisés Lucarelli. Mas é um fator que pode fazer a diferença sim. Eu repito, os dois times estão mal no campeonato. E a última colocação tua sobre reforços na Ponte, Niltinho ou Dedé, desculpa, Batista, em todo o elenco da Ponte, só tem um cara indiscutível até esse presente momento, o Luca. O restante não dá para chamar de reforço, seja quem for. Júlio Nascimento, também sobre os temas propostos aqui na largada, no nosso debate no programa de hoje, sexta-feira, no pré-derby. Derby marcado para amanhã, 20 horas e 30 minutos. A melhor cobertura você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, AM 1170, FM 85.7, faixa estendida, em todas as plataformas digitais e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Júlio, quem pode ser o protagonista do lado verde, do lado preto e branco, e também sobre essa questão aí do fator torcida que o Guarani terá, a Ponte não. O Ministério Público não permite a ida do torcedor ponte pretano quando o jogo é no Brinco. E também chances aí de reforços, especialmente no banco, Niltinho e Dedé, que podem ser relacionados. Boa tarde para você, Júlio. Oi, Batista, tá tudo bem aí, né? Um abraço para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes.
Pois é, Batistão. Até antes de falar sobre os candidatos a protagonismo, entrando aí nessa seara sobre o fator torcida, né? No caso, o Guarani será beneficiado aí por ter a torcida comparecendo ao Brinco de Ouro. Desde 2018, na retomada do derby, nós temos só a presença da torcida mandante. Eu estava agora há pouco no telefone com um dos convidados de amanhã no Concentração. Farei aqui um suspense, mas a gente anuncia daqui a pouco alguns convidados de amanhã para o pré-derby. E eu estava no telefone com um ex-jogador da Ponte Preta falando sobre o quanto era legal, quando ele jogava no Brinco, ter a torcida visitante e vice-versa, né? Quando estava no Majestoso, os jogadores do Guarani tinham ali a torcida visitante. Por um período foi até uma porcentagem maior nos estádios, aí a federação foi reduzindo de 30% para 20%, para 15%, para 10%, se eu não estiver enganado, terminou com 5% nas últimas vezes que tivemos a torcida visitante. Então aquilo fazia parte do espetáculo, né? Eu nem entro no debate sobre a torcida única funciona, porque eu acho que não. Acho que é uma resposta muito direta, né, com o que nós temos vivenciado de noticiário de violência de 2018 para cá. A torcida única ela não resolve os problemas de violência entre as torcidas em dias de clássico, mas ela prejudica muito o espetáculo, né? Era muito legal mesmo quando o estádio era dividido. Eu, quando adolescente, eu fui no Mineirão, que era 50-50. 50% torcedores do Cruzeiro, 50% Atlético. E era muito legal, era uma atmosfera muito legal. Então, aquela atmosfera de rivalidade faziam com que os jogadores mesmo entrassem mais ligados, né? Porque as reações eram diferentes. No caso de amanhã, é só uma reação, que é a reação do lado do Guarani, né? E dependendo da construção do jogo, a presença do torcedor ela pode ser extremamente positiva, né? Se o Guarani começar o jogo atuando bem, com tranquilidade, de repente fazendo o gol. Mas como os últimos resultados do Guarani não são satisfatórios, mas o desempenho, né? Principalmente o jogo contra o Ituano, eu acho que a questão da paciência ela é meio imprevisível. E se o torcedor estiver impaciente, o que pode ser um direito do torcedor, né? O torcedor está lá pagando ingresso, está comparecendo, está apoiando. Desde que ele não haja com violência, ele pode vaiar, ele pode aplaudir, ele pode empurrar, ele pode cobrar. Tudo isso é dentro do jogo. Então, eu acho que os 15, 20 minutos iniciais, Batistão, vão dizer a atmosfera que o Guarani vai encontrar no derby. E também a Ponte, né? Mas acho que a Ponte acaba anulando isso, porque ela é visitante ali, ela não vai ter representantes nas arquibancadas. Mas eu acho que os jogadores do Guarani podem até ficar mais ansiosos para mostrar para o seu torcedor que vai estar presente a capacidade do time, que o time é capaz de responder, que o time não é limitado. Todas essas inseguranças criadas nos últimos dias, os jogadores do Guarani estarão ansiosos para responderem positivamente. Então, eu quero ver esses 15, 20 minutos iniciais para entender mais da atmosfera no Brinco amanhã. 971021493, 971021493 é o WhatsApp para você entrar em contato conosco e dissertar, comentar, colocar aqui a sua opinião. É importante, muito importante, legal demais tê-lo aqui com a gente, tê-la aqui com a gente fazendo esse debate. A Acessórios Três Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores, os menores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessóriostrêsvias.com.br e se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403 2077 97403 2077. Acessórios Três Vias.
Marcos Luiz, Guarani colocou alguém para falar. Normalmente os clubes não gostam de comentar, falar, colocar jogadores para dar entrevista. Antes do derby, até uma preocupação. Eu estou aqui vivendo o derby desde 1984. Eu já narrei 50 derbys e todo derby é a mesma coisa. A preocupação de que um jogador vai falar alguma coisa que pode motivar o adversário. No caso desse derby, o Guarani colocou alguém para falar, hein, Marquinhos? Olha, Batista, a gente não participou da entrevista. Foi um material produzido pela própria assessoria, mas acabou disponibilizando uma sonora do Maurício Kozlinski, goleiro. Quando você quiser, a gente tem essa sonora aí, Batista. Vai, tá vendo aí? Não liberou para que os jornalistas pudessem fazer as perguntas. Guarani optou por um depoimento. Vamos ouvir então, Marquinhos, o depoimento do goleiro Bugrino. E que deve ser o titular para a partida deste sábado, que terá a transmissão da Bandeirantes. Ele projeta o derby. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir, Batista. Ainda, a nossa né? produção está separando aí o áudio, mas daqui a pouco a gente vai ouvir, Batista. Certo. Assim que estiver pronto, você dá um toque aí, né? Vamos colocar aqui o Kozlinski e a mesma pergunta eu faço para o Antônio Lupi, né? Porque isso aí não é privilégio de um time. Os dois agem exatamente da mesma forma. A Ponte colocou algum jogador aí para falar no pré-derby, hein, Lupi? Colocou sim, Batista. A Ponte colocou o Igor Vinhas, goleiro da Macaca. A gente enviou as perguntas para a assessoria de imprensa e as perguntas foram realizadas pelo assessor Thiago Toledo e o material disponibilizado para todos os jornalistas. Você citou dessa questão que sempre tem esse suspense, esse medo do jogador falar alguma coisa, mas a gente entende o momento, né? A gente ainda está em pandemia. Mas durante essa pandemia, por conta do coronavírus, as entrevistas coletivas, elas ficaram muito quadradas. O entrevistado já sabe as perguntas que são realizadas, então existe todo um media training antes da entrevista coletiva. Então agora está muito mais tranquilo para os entrevistados. Igor Vinhas foi quem falou pela Ponte Preta. Quando você quiser, Batistão. Então vamos ouvir o goleiro da Macaca, que fala justamente sobre esse clássico entre Ponte Preta e Guarani. Um jogo atípico, né? Independente de qualquer situação, é um jogo que mexe muito com o mental dos atletas, é um jogo que movimenta a cidade, é um jogo muito importante para os atletas, para o clube, para o torcedor. Então a gente está conversando, a gente está trabalhando essa parte mental aí, para a gente chegar no jogo bem equilibrado e ter grandes condições de fazer um grande resultado e sair com resultado positivo de lá. Já tive grandes atuações aqui, fui muito elogiado pela torcida, como tiveram algumas situações também que fui criticado. Eu tento, quando eu vou bem, tento não achar que eu sou o melhor do mundo com todos os elogios, e quando eu vou mal, não penso também que eu sou o pior do mundo. Eu tento manter o foco, tento continuar trabalhando, para sempre ter um retorno positivo dentro das partidas. Acredito que a confiança, a leitura de jogo melhor vem com a sequência de jogo. Também não fiquei contente com a atuação nos primeiros jogos, mas acredito que é uma coisa normal. Com o passar dos jogos vai tendo essa evolução, fica bem visível, transparente. Falando sobre o derby, é um jogo atípico, né? É um jogo que não é um jogo comum, é um jogo que movimenta a cidade inteira. É um jogo que tem uma importância muito grande para nós, para o clube, para o torcedor, que envolve muito com a parte emocional. Mas, apesar de muitos estarem jogando o primeiro derby aqui em Campinas, acredito que já jogaram muitos clássicos nas suas carreiras. Então, tem que ter essa parte mental muito forte. A gente está conversando entre nós, a gente está trabalhando essa parte aí. Acredito que vai ser um jogo de detalhes. E quem tiver a parte mental mais forte, acredito que vai sair vencedor dessa parte aí, desse confronto. A gente conta com o apoio de todos, independente que não estejam no estádio, mas a gente sabe que
vocês vão estar junto com a gente. Pode ter certeza que não vai faltar empenho. A gente vai entrar e a gente vai dar o nosso sangue para sair com a vitória de lá. O goleiro Igor Vinhas, que será o titular no clássico de número 202, já disputou outros derbys. O goleiro Igor Vinhas, alguns atletas que foram contratados vão disputar o seu primeiro clássico entre Ponte Preta e Guarani, mas o Igor já é um jogador experiente quando o assunto é derby. Está confirmado pelo menos o Igor Vinhas, se não tiver nenhum problema envolvendo a Covid-19, o Igor Vinhas deve ser o titular na partida de amanhã no Brinco de Ouro da Princesa, Batistão. Bom, ouvimos aí, né, o Igor Vinhas. E nenhum problema, né, CH? Essa preocupação aí de que o jogador pode falar alguma coisa que vá motivar o adversário. Claro que perguntas ao vivo é muito diferente. Porque enviando a pergunta é possível analisar essa pergunta primeiro para depois encaminhar ao entrevistado. Então facilitou a tarefa um pouco nesse sentido. Antigamente era diferente, antes da pandemia. O repórter estava lá, né, fazendo a pergunta ao vivo. Se bem que já desde um tempo para cá, muito tempo para cá, entrevista coletiva é um negócio muito mecânico. Cada um tem direito a fazer uma pergunta e às vezes da resposta tem que engatar uma outra colocação, mas não pode. Então ficou um negócio muito chato, muito mecânico. E aí na pandemia ficou pior ainda, porque o repórter não pode comparecer pelo protocolo e as perguntas precisam ser enviadas para a assessoria de imprensa. Mas o que você achou aí da entrevista do Igor Vinhas? Antes, Batista, acho que o Marquinhos tem um chamado. Pois não, Marquinhos? É verdade, CH. Até para que você, o Batista, né, os nossos companheiros possam analisar e comparar, a gente já tem o áudio aqui do Kozlinski. Vou pedir para a nossa técnica soltar para que a gente possa analisar também o que disse o goleiro do Guarani. Momento importante para a nossa equipe dentro da competição, né? A gente sabe que não vem de um bom momento, mas nada melhor que um clássico para a gente poder virar a chave dentro da competição, se Deus quiser, com uma vitória. Acho que muito importante não só para a gente, mas também para a nossa torcida, né, para a nação bugrina. Uma vitória num clássico em casa nos deixará muito mais forte e eu me sinto muito, muito feliz em estar disputando esse clássico gigante dentro do Brasil com a camisa do Guarani. Acho que um jogo desse tamanho, né, é muito importante a concentração de todos. A gente sempre ouve dizer que cada detalhe faz a diferença e não é por acaso. Eu acho que tem que estar concentrado o tempo todo, o jogo todo, com a boa intensidade, jogando muito forte, uma marcação forte, chegando ao ataque com muita força para que a gente possa, nos detalhes, poder se sobressair e poder sair vitorioso. Eu vejo que as duas equipes chegam bem pressionadas, né, para o derby, e a gente sabe que aquela que sair vitoriosa vai sair muito grande depois desse jogo, até porque deixa a equipe rival ainda mais pressionada e consegue os 3 pontos importantes. Então a gente espera fazer um grande jogo, espera que a gente possa vencer. Um jogo desse tamanho, um clássico desse tamanho, cada detalhe faz a diferença e é um detalhe que a gente tem a nosso favor, jogar com a torcida do nosso lado, em nossos domínios, em nossa casa. Isso tudo nos favorece. Claro que não nos traz o favoritismo, mas são detalhes que podem nos ajudar e a gente se apega nesses detalhes para que a gente possa fazer um grande jogo, fazer uma grande apresentação, se reabilitar no campeonato e, se Deus quiser, vencer esse clássico. Bom, Batista, aí sim, né? Agora a palavra do Kozlinski para que os nossos analistas possam comparar as duas entrevistas, Batista. Puxa, impressionante a semelhança da voz de um e de outro, né? Parecia o mesmo cara falando, pô. Então são goleiros, há uma coincidência nisso também, os dois clubes colocaram goleiros para falar, ambos falam muito bem e ambos têm as vozes parecidas. Bom, CH, agora ampliando, né? O que você achou do Igor Vinhas e do Kozlinski? Não é só na voz, não, Batista, que eles são parecidos. O conteúdo também, que é só protocolar, né?
Eles colocam o pessoal para falar, mas uma coisa direcionada, e eu respeito tudo isso, não estou fazendo nenhuma crítica, mas de conteúdo não tem nada, né? Absolutamente nada. Aquele discursinho, agora vai tudo resolver, né? O futebol pobre que até agora os dois times apresentaram, no derby tudo vai ser diferente. O time vai estar mais concentrado, vai correr mais, é uma decisão, é um jogo à parte, deveria ser assim. A história determina assim, mas esses dois times até agora não mostram que no jogo de amanhã eles vão ter um comportamento diferente. Tomara que tenha, eu quero estar surpreso com isso. Mas o que eu vi até agora dos dois times, eu já disse e vou repetir, é 0-0 com toda certeza. Todo mundo com medo de todo mundo. São dois profissionais que eu respeito muito, dois goleiros firmes, dois goleiros bons, mas infelizmente os times deste ano, do Guarani e da Ponte, chegam ao primeiro derby da temporada muito enfraquecidos, Batista. E a sua opinião, Júlio Nascimento, sobre os depoimentos de Igor Vinhas e o Kozlinski pelo lado do Guarani? Pois é, né? Interessante ouvir o Igor Vinhas. O Igor Vinhas, ele já vivenciou essa atmosfera do derby. O Igor Vinhas, ele, aliás, já vivenciou diversas atmosferas dentro da Ponte, né? Em determinado momento da segunda temporada dele, ele chegou, inclusive, a ameaçar a titularidade do Ivan. O período que o Ivan esteve fora, ele atuou muito bem, mostrou muita segurança, inclusive teve boas atuações nos clássicos. E até em determinado momento ali nós debatíamos, né? Poxa, será que o momento de irregularidade do Ivan não abre uma brecha para o Igor Vinhas ter mais consistência na Ponte? E agora que ele é de fato o camisa 1, o titular, o goleiro, ele começou o campeonato sob desconfiança, né? As primeiras apresentações não foram positivas, inclusive na avaliação do Gleger, aqui, que é o nosso especialista na posição. Mas aos pouquinhos, no silêncio, o Igor Vinhas tem sido menos falado, né? Isso é um excelente sinal, porque ele tem falhado menos, né? As grandes críticas na Ponte Preta não envolvem mais o Igor Vinhas. Talvez hoje seja o menor dos problemas, e talvez por isso até que ele tenha sido selecionado pela assessoria para atender a imprensa, por já ter vivenciado esse clima de derby. Eu acho que, apesar de ser um clichê, ele tem razão, né? O derby, ele muda o rumo de uma equipe, né? Nada melhor do que um clássico para recuperar a confiança, ou então até interromper um trabalho, né? O impacto do derby, positivo ou negativo, ele é sempre muito alto, né, Batista? O derby, ele nunca é algo neutro, né? Ou ele vai causar uma mudança de confiança, ou de fato a pressão só aumenta. O Igor Vinhas transmitiu isso aí na fala dele, e eu concordo com ele. Agora, sobre o Maurício Kozlinski, pena, né, que a imprensa não pôde participar. É importante ouvir a palavra do jogador do Guarani, de fato, é bacana, mas existem alguns pontos a serem perguntados para o Kozlinski envolvendo o sistema defensivo do Guarani, que individualmente tem falhado muito nos últimos jogos, né? O Daniel Paulista, ele deu duas respostas diferentes depois do jogo contra o Ituano. A primeira resposta é que ele não falaria individualmente porque ele entende que o jogo coletivo tem atrapalhado o sistema defensivo do Guarani, mas depois ele disse que algumas falhas de desatenção específicas acabaram contribuindo para o alto número de gols que o Guarani tem sofrido aí no começo do campeonato. Então, o sistema defensivo é um grande desafio. Eu tinha uma grande expectativa em cima do Kozlinski. Eu lembro que na terceira rodada nós levantamos aqui uma pauta que a grande notícia do começo do campeonato do Guarani. O Guarani tinha vencido o São Paulo, depois perdeu o primeiro assalto também para o Bragantino, mas naquele momento ali, pós 3 rodadas, até antes do jogo contra o Santos, que ele foi bem, a grande notícia é que o Kozlinski aparentemente passava segurança e transmitia segurança. O rendimento dele, ao meu ver, pelo menos, Batista, caiu um pouquinho nos últimos jogos, mas eu ainda acho que o Kozlinski é um forte candidato, inclusive a protagonismo amanhã. Ele é um goleiro que ainda eu intitulo como um goleiro seguro. E eu acho que das opções recentes do Guarani, dos jogadores que passaram recentemente por essa posição, é ainda um grande candidato para ser constante durante a temporada, né? Para terminar a temporada como titular, assim como ele começou em 2022. Siga mandando as suas mensagens. Você ouviu aí o quinto sinal marcando 17h30 em Campinas. E eu, em 1 minuto, vou começar aqui a ouvir mensagens de áudio.
Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Quando for comprar temperos, olhe lá na gôndola, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Pode levar, porque essa é a boa. Aroma das Ervas, produzida. Quem comanda a Aroma das Ervas é a família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato pai. E o Glauco Sato, o filho. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri da Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Mensagem no ar, ouvinte participando, ouvinte aqui, manda na programação. Uma boa noite a todos aí de Campinas e região. Aqui é Edivaldo de Eunápolis, extremo sul da Bahia. Eu acho que vai ser a pessoa do jogo aí, vai ser o Leonaldo. E só se esse rapaz aí que eu não confio, está o Gilson Kleina aí, escalar o time errado, né? E eu acho que vai ser 2-0 para Ponte, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, aqui é o Luiz de Paulínia. O protagonista amanhã no derby vai ser a Rádio Bandeirantes, porque tanto Ponte Preta quanto o Guarani não tem condições de ser protagonista nesse jogo. Um abraço a todos aí. Opa, muito obrigado, Deus te pague. Olha, fiquei realmente emocionado, hein? Ouvinte lá de Paulínia, grande abraço para Paulínia, belíssima cidade aqui na região de Campinas, dizendo que será a Rádio Bandeirantes a protagonista. Nossa programação começa às 4 da tarde, com o comando de Edu Pinheiro e a participação de toda a equipe esportiva, já falando de derby. Um jogo marcado para as 8h30 da noite. Vamos começar às 4 da tarde, prestando serviços, ouvindo personagens importantes e movimentando a partir das 4 da tarde toda a equipe. Diz aqui o ouvinte Mauro do Planalto. Um abraço aí para o pessoal do Planalto. Bugrão vence 2-0. Minha sugestão de escalação: Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovani, Venuto, Lucão do Break e Iago. Uma alteração, então, no time que vinha atuando, né? Promovendo 2 titulares que estão ou estavam até então no banco de reservas, Venuto e também Iago. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos, meu nome é Adolfo, eu sou aqui do bairro Taquaral, Campinas, moro próximo ao supermercado Taquaral. A minha sugestão para o derby seria Guarani 2-0 e o protagonista seria o Lucão do Blake. Opa, muito obrigado. Mora próximo ao supermercado Taquaral, nosso parceiro comercial aqui na Rádio Bandeirantes. Estive hoje no supermercado Taquaral, na belíssima loja ali no Balão. É uma das lojas mais bonitas entre os supermercados aqui em Campinas. E eu estive lá e fui muito bem atendido. Você também, se você tiver a curiosidade de conhecer, né, não só pelos preços, mas também porque são os melhores, mas também de conhecer a belíssima loja que tem lá
o Supermercado Taquaral. Está dizendo aqui o ouvinte, Ponte Preta, Maurício, o Gilson está prejudicando o futebol do Leonaldo, colocando o Wesley. E aí, CH, você concorda aqui com o Maurício? Você acha que o Gilson está prejudicando quando ele coloca o Wesley para jogar ocupando praticamente a mesma faixa de campo que o Leonaldo? Eu acho que desse jeito que a Ponte está jogando, o Leonaldo chega pouco ou menos à frente. Então, se diretamente ou indiretamente, o fato é que o Léo está jogando menos do que poderia. Eu acho que a resposta é sim, né? Porque você pode fazer a troca ali, né? Mas o Wesley não atrapalha só o Leonaldo, né? O Wesley está atrapalhando todo o meio campo da Ponte, né? Não tem desenvoltura, ele tá muito mal, infelizmente está muito mal. Então eu concordo, sim, está atrapalhando sim. O Daniel Silva está dizendo os dois estão ruins, acho que o Guarani ganha 1-0. Palpite aqui do Daniel Silva. Boa tarde a todos, Guarani vai ganhar 2-0, 2 gols do Lucão do Break. Grande abraço, Rogério de Hortolândia, grande audiência da Rádio Bandeirantes, lá em Hortolândia. Batista e equipe Band, protagonista nesse derby, está difícil, apesar de derby ser jogo diferenciado, rivalidade. São momentos negativos, como diz o CH, nem os jogadores estão ligados. Abraços, Roberto Japonês. Grande abraço para você, Roberto Japonês. Muito obrigado aí pela audiência, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Bem, eu acho que o destaque da Ponte Preta nesse derby vai ser ele, o Lucas. É o L de Lucas, lá de Hortolândia. Mas só que tem um detalhe, se o Gilson Kleiner repetir essa escalação que ele fez contra o São Paulo e no primeiro tempo contra o Botafogo, ele tá querendo ir pra rua mesmo. Pelo amor de Deus, esse cara não enxerga o futebol, ele tá cego, tá louco, tá pirado, o que tá acontecendo? Vai lá de Hortolândia, um abraço. O Avelar de Hortolândia está irritado. Está realmente muito irritado com o Gilson Kleiner. Olha, o ouvinte Aguinaldo do Proença está dizendo boa tarde, Batista. Quem é o melhor goleiro? Do Guarani, Kozlinski ou da Ponte Preta, Igor Vinhas? Nós vamos fazer essa pergunta daqui a pouco. Teremos aqui um na lata especial, um comparativo com os dois times. Então, evidentemente, que nesse comparativo os comentaristas vão analisar essa pergunta que você está fazendo aqui sobre os goleiros. E o Roberto Japonês, ele tinha feito uma colocação também, que eu quero passar aqui para o Júlio, para os repórteres e para o CH. Você acha que, no caso, quem perder, o técnico será demitido? Então, começo com você, Júlio Nascimento. Você acha que o perdedor, o técnico será demitido depois do derby 202 ou não? Batistão, eu acho que existem dois caminhos para isso. O primeiro caminho, imaginando um cenário negativo, tá? Claro, imaginando um cenário negativo. Se for uma derrota simples, 2 gols de diferença, dependendo do jogo, até 3, mas acho que 2 até. 2 gols de diferença, eu acho que dificilmente nós teremos uma mudança até a Copa do Brasil. No caso do Guarani, eu acredito, pela metodologia do Ricardo Moisés, por aquilo que ele tem feito nas últimas temporadas, eu acho que o Daniel Paulista vai até o final do Campeonato Paulista, pelo menos. E aí, depois do Paulistão, a diretoria senta, faz uma reavaliação, e aí ver se o Daniel Paulista permanecerá com o contrato, né? Lembrando que ele tem contrato até o final do ano, ele assinou até o final da Série B, ou se de repente será necessária uma troca, como foi com o Alan Al. Naquele momento do Alan Al, depois dele ter classificado para as quartas de final com mais derrotas do que vitórias, né? O Guarani teve uma campanha suficiente para a classificação, mas não encantava aquele time do Alan Al. Então a diretoria, depois do campeonato, com tempo para uma transição boa, ela decidiu pela saída do técnico. Então, acho que o caminho vai ser por aí. A avaliação do Daniel Paulista, só se ele tomar uma goleada, for uma situação
assim, vexatória, de uma pressão, aí acho que tudo bem. No mais, eu não acredito na saída do Daniel Paulista. E no caso do Kleina, eu acho que a Ponte, por ter 2 compromissos aí em sequência, Derby, Copa do Brasil, eu acho que o Kleina, pelo menos mais uma semana, ele permanece também, mesmo em situação de resultado negativo, com exceção, se for uma goleada, mesma situação do Daniel Paulista. Eu acho que a goleada, ela destrói qualquer trabalho em Derby, fica algo insustentável, mas se for uma derrota simples ou por 2 gols, eu acho que os 2 técnicos serão mantidos. No caso do Daniel, eu acho que ele vai até o final da série do Campeonato Paulista, e no caso do Kleina, o meu palpite é que pelo menos até a Copa do Brasil, para a Ponte avaliar a situação dele, Batistão. E para você, CH, teremos técnico demitido no caso de termos aí um derrotado no Derby 202? Depende. Vou tentar explicar rapidamente para não ficar querendo fazer defesa de tese. Depende. Se for acachapante, vergonhosa, cai. Faz tempo que eu, não como você, Batista, mas eu estou há bastante tempo acompanhando esse jogo, esse derby, e eu não me lembro de uma pressão tamanha ao mesmo tempo dos 2 times em cima dos 2 treinadores. A torcida da Ponte louca da vida com Gilson Kleina, e principalmente com as suas entrevistas coletivas, que é uma pior que a outra, e no lado do Daniel Paulista, mesmo com tudo que ele fez, a torcida continua, estou falando do ano passado, a torcida tem certeza que o problema é o treinador, não é o elenco. Então a pressão está muito grande. Se dependesse dos 2 comandos, por multa alta ou por um conceito, que é um mix das 2 coisas, eu também tenho mais ou menos a ideia do Júlio Nascimento, que eles iriam até o final do campeonato, mas eu não aposto as minhas fichas, não. Depende muito do que vai acontecer amanhã. Não deveria ser assim. Eu não penso assim. Como você está pedindo um palpite do que eles podem fazer, eu digo o seguinte, depende muito da circunstância do jogo de amanhã. E para você, Lupe, você acha que o Gilson Kleina pode ser demitido se a Ponte perder o jogo? Olha, Batista, eu concordo com o que os companheiros disseram, né? Depende do que acontecer amanhã no derby. Eu acho difícil por conta do jogo da Copa do Brasil. Aliás, o jogo mudou de horário. Deve acontecer às 9h30 da noite. Inicialmente estava marcado para 7 horas contra o Cascavel, lá no interior do Paraná. E por causa é uma de quê, distância... Oi? Por causa do quê? Acredito que foi um pedido da televisão que vai transmitir o jogo. Ah, perfeito. E voltando à resposta, eu acho difícil, mas depende do que acontecer, por conta desse intervalo curto entre uma partida e outra. Mas, se perder, fica numa situação muito pressionada para a Copa do Brasil, que é a competição mais rentável. E o CH falou que não se lembra, né? Eu, quando comecei aqui a cobrir a Ponte, eu lembro do Doriva. A Ponte foi eliminada na Copa do Brasil pelo Flamengo, até jogou bem lá no Rio de Janeiro. Veio para o derby 2018, venceu por 3-2, aquele derby que venceu de virada. E aí depois a Ponte foi jogar, se não me engano, com o Sampaio Correia, e perdeu e o Doriva foi demitido. Ou seja, ele foi salvo no derby. Se ele tivesse tido um resultado pior, ele poderia ser demitido depois do clássico contra o Guarani. Mas o Gilson Kleina está muito pressionado. Dependendo do que acontecer, ele pode ser demitido. Se for uma situação comum, né, um empate, 1-0 com a Ponte jogando bem, não sei. Aí tudo vai depender da diretoria, mas eu acho que vai manter ele para a Copa do Brasil. E o Daniel Paulista, Marquinhos, pode ganhar a mala no caso de uma derrota do Guarani amanhã, 8h30 contra a Ponte? Perdemos o contato aqui com o Marquinhos. Daqui a pouco vamos refazer o contato para que ele possa responder aqui a pergunta sobre o treinador. Eu quero mandar um grande abraço. Está nos ouvindo neste momento o Fernando Tessari. Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Ele que comanda a Odontoclinic, que é parceira, será parceira, está retornando muito tempo conosco e com o tempo fora, mas agora, a partir de amanhã, já entra numa situação extraordinária, né? Porque começa com o derby, que é o maior acontecimento esportivo da cidade de Campinas. A Odontoclinic, a partir de amanhã,
estará aqui conosco um longo contrato aí, que nós estaremos divulgando aqui ao Odontoclinic. Aliás, o Juba Tessari estava me dizendo sobre uma promoção, porque você sabe que quem perde os dentes, isso aí provoca problemas terríveis de saúde, né? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda ósseo. Fazer um implante não precisa ser um drama não, tá? E agora no dia 11 do mês que vem, a Odontoclinic separou um time de especialistas em condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Então, agora não tem mais desculpa também se você tinha alguma preocupação, se dói, se não dói, como é que funciona e tal, você vai poder voltar a sorrir. A Odontoclinic vai preparar isso para você. Então aguarde, porque vem uma grande campanha aí, mas já vai anotando na sua agenda aí que é no dia 11. São várias clínicas esparramadas aqui em Campinas e toda a região. E o Juba Tessari me disse, olha, agora será possível voltar a sorrir. E é verdade, é possível voltar a sorrir com a Odontoclinic, que passa a fazer parte aqui do grande cast de patrocinadores da Rádio Bandeirantes, não só neste programa, mas como também nas transmissões de futebol. Valeu, Juba! Um forte abraço para você, muito obrigado pela confiança, né, e a credibilidade aqui na nossa equipe, que com certeza vai dar o retorno que você está aí esperando. Aliás, eu tenho o telefone aqui, ó, 33427000. 33427000 é o telefone da Odontoclinic. Bom, Marcos, o Luiz já está conosco, Marquinhos, ou não? Não, perdemos o contato com o Marcos Luiz. Daqui a pouco ele vai responder a respeito do treinador, se o Daniel Paulista pode cair do derby. Continue participando conosco pelo WhatsApp 971021493. Mais um ouvinte no ar. Alô, amigos da Band. João Paulo de Moraes, Padre Anchieta. Protagonista do derby vai ser o Índio. 1-0 Guarani, gol de Índio. Que lá era Bruno Reis, aqui é Índio. Vai ser lei do ex. Olha aí, tá vendo? Lei do ex. Aposta, hein? Olha, se fosse um bolão aí, né? O cara apostar no Índio, ele ia rapelar toda a grana do bolão, hein? Mas você sabe, até o Marquinhos pode falar, tem uma situação envolvendo até nós debatemos pela manhã, se o técnico Daniel Paulista for mudar, Batistão, quem será que sai, né? O Índio ou o Rodrigo Andrade? Porque nós sabemos que tecnicamente o Rodrigo Andrade joga mais do que o Índio, né? Evidente. Mas fisicamente são dois jogadores que estão em situação diferente, né? É verdade. Deixa eu colocar aqui no ar Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Ele vai opinar já sobre os temas propostos no programa, mas já vem respondendo o Tigrão aqui sobre o treinador, se teremos um demitido caso haja derrota no derby 202. Um abraço, boa tarde para você, Tigrão. Ô, Batista, um abraço. Um abraço para você, um grande abraço para os amigos ouvintes da Bandeirantes. Eu acho que com qualquer tipo de derrota, 0,5 a 0, 0,25 a 0, 0,001 a 0. O cara que ficar no zero, mesmo que seja uma derrota mínima, seja ele o Daniel Paulista ou o Gilson Kleina, corre o risco de demissão. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, hein? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. IHA, Pastel Irra, o tradicional pastel de Campinas, desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Tem de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores, com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras de Campinas e toda a região, nas feiras diurnas e também nas feiras noturnas.
Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Bandeirantes. Mais ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio Juiz das Paineiras. Queria perguntar aos comentaristas aí, que tem visto a Ponte jogar, e sobre o Leonaldo. Ano passado, a única coisa que salvou na Ponte foi o Leonaldo e o Marcos Júnior, que são a dupla de volantes ali. E hoje ele recuou, o Gilson recuou o Leonaldo para poder colocar o Wesley para jogar. E o Leonaldo, ali atrás, ele é mais um, né? Sendo que ele, com liberdade para chegar na área, que o Marcos Júnior fazia a cobertura, era outro. Veja quantos gols ele fez ano passado e veja esses campeonatos aí que ele está disputando. O cara não pega na bola, só faz falta. Então acho que o Gilson Kleina está errando muito nisso aí. Tá ok? Quero a opinião de vocês aí. Um abraço. Bom, Tigrão, vou passar para você opinar sobre isso. Até você fez o último jogo, a derrota para o Botafogo. A sua leitura é a mesma que o nosso ouvinte? Sobre o Leonaldo? É a mesma. Ele está correto. O Leonaldo é mais útil como segundo volante, não como primeiro volante. Traduzindo aquilo que ele disse. Como o Wesley não tem gás, mobilidade e força para ser primeiro volante, ele fica ali numa zona cinzenta entre o segundo volante, entre o primeiro volante e o segundo volante e um pseudo meia, que a Ponte joga sem o meia. Teoricamente seria o Fecim, mas o Fecim é 90% do tempo um atacante de beirada. E aí o Leonaldo fica dando voador e rabo de arraia, marcando dos dois lados, né? Marcando na direita, marcando na esquerda, cobrindo um lado, cobrindo o outro, sai extenuado, sai esbagaçado. Mas rende pouco, pega pouco na bola, fica muito mais contendo. Ele é um bom marcador, mas como segundo volante. Ah, mas quando ele jogava com o Marcos Júnior também aparecia à frente. Era diferente, havia uma alternância. Tanto é que os dois fizeram gols. Ora aí o Leonaldo, ora aí o Marcos Júnior. Só que o Leonaldo, quando vai à frente, tem mais qualidade do que o Marcos Júnior. E o Wesley, além de não estar jogando, está inibindo o potencial do Leonaldo. Concordo plenamente com o nosso ouvinte companheiro. Agora, o CH, se o técnico sabe disso, né? Porque evidentemente que ninguém discute que o Gilson Kleina conhece futebol. Por que ele faz isso então, sendo que prejudica o time dele? É outra coisa, o Pedro Júnior entrou bem. Pedro Júnior entrou bem. Não, lá em Araraquara, quem que entrou depois no segundo tempo? É o João Pedro. João Pedro entrou bem lá em Araraquara e aí nunca mais teve oportunidade, não apareceu mais aí no time da Macaca. Por que o treinador faz essas coisas, hein, CH? Olha, eu gostaria de ser um mago, um mágico para poder entrar, ou um hipnólogo, ou seja lá o que for, para poder entender a cabeça do Gilson Kleina. Eu tenho que considerar também essas informações são do Antônio Lupe, que está todo dia escafrunchando notícias e informações para poder tentar dar um caminho para a gente entender o que está sendo feito. A gente não assiste treino, então a gente tem que fazer análise perante ao jogo. No jogo não tem muita explicação, eu fico sem entender. Por exemplo, o Marcos Júnior foi para o banco de reservas no último jogo, ele não põe o cara para jogar. Então me parece que o Gilson Kleina ainda... Como fez... Você se lembra do Locatelli do ano passado? Sim. O Gilson Kleina está fazendo com esses boi cansados que ele coloca para jogar, o mesmo que ele fez com o Locatelli. Ah, mas na próxima ele vai render mais. Na próxima ele vai me ajudar. Na próxima ele vai me salvar. Só está complicando. Fabrício, Wesley, Matheus Jesus, Niltinho, Fecim, tem mais, né? Então, ou ele já deveria ter detectado isso, precisa ter coragem para fazer, como ele teve ano passado e competência também. Bota garoto, os caras não aguentam correr, o Wesley não aguenta correr, o Fabrício não aguenta correr. Eu não estou discutindo parte técnica, tá? Não estou discutindo. Né? Se eles estivessem todos, pelo menos uma condição física aceitável, eles renderiam mais, porque um dia eles jogaram bem.
Eu tenho respeito pelo currículo de todos que estão aí. Mas o problema da Ponte é agora. Não é o ano que vem, o semestre que vem, o mês que vem. É agora. O problema é agora. E a discussão é agora. Por que ele escala? Ou por que ele escalou certas peças? Eu não tenho dado. Eu tenho a impressão que é preferência do treinador. Não é? Porque se tem lá uma lista de caras no banco de reservas, pelo menos 2 ou 3 você pode discutir. Agora, resolver a gente não sabe se resolve. Por exemplo, esse mesmo que eu estou cobrando o Marco Júnior. Eu queria entender melhor porque esse menino perdeu espaço no meu campo para fazer justamente isso, que acabou sendo um dos pontos positivos do trabalho do Gilson Kleina. Ele pôs o Marquinhos no time, adiantou como segundo volante o Léo, e os dois têm um entrosamento legal ali. Por que mexeu nisso, meu Deus do céu? Então a resposta, porque tinha dengue, porque tinha Omicron, porque toda hora tem uma desculpa. Só que o fato é que o time não está jogando. Esse é o problema. Então, se você põe o experiente, o cara vai mal num jogo, vai mal no outro, você tem que buscar outra alternativa. Aliás, você defende a todo momento isso. Quando você pega, precisa contratar não sei o quê. Ele é pago também para encontrar os caminhos. Ele está seguindo um caminho, está insistindo nele e todo mundo está vendo que não está dando certo. Não está dando certo. Então, ele tem que buscar alternativas. Sei lá, eu não sei se vai ser no derby que ele vai mudar. Eu gostaria que mudasse. Vou tentar o Marquinhos. Marcos Luiz. Tá me ouvindo? Perdemos o contato com o Marcos Luiz. Mas assim que ele tiver condição, eu quero ouvi-lo aqui sobre a questão do técnico. Não esqueci não, hein? Ô, Batista. Opa! Estava pensando numa outra hipótese aqui. No mesmo tema. Imagine você, e o Júlio Nascimento colocou isso daí outro dia, ele que tem todos os dados aí muito precisos, que Daniel Paulista e Gilson Kleina chegaram em Campinas na mesma semana. É verdade. Eu comecei a pensar aqui, né, não com pessimismo, mas conhecendo a instabilidade e o imediatismo, e até mesmo o desvio de foco que às vezes alguns dirigentes empregam com determinadas decisões para tentar, obviamente, dar uma amenizada numa possível situação de pressão por parte da torcida. Às vezes eles tomam atitudes que não são de convicção, elas são de defesa, de autodefesa. Alô, Bandeirantes, alô, Bandeirantes, alô, Bandeirantes. Maquinho, alô, Maquinho, alô, Maquinho, alô, Maquinho. Então, tá na escuta, Marquinho? Alô, Marquinho, câmbio, alô, Marquinho, alô, Marquinho, alô, Marquinho, alô, Marquinho, alô, Marquinho. Então, ô Batista, imagine a seguinte hipótese, meu queridíssimo Marcos Luiz. O jogo empata, que é um resultado muito provável. Aliás, é o meu palpite. E aí, os dois treinadores caem. Então, eles teriam chegado a Campinas praticamente no mesmo dia e seriam demitidos no mesmo dia. Acho que nem o Super Edu Pinheiro encontraria um fato semelhante na história de 122 anos da Ponte. E o Guarani é de 1911, de 111 anos do Guarani. Não existiria nenhum fato, nem no amadorismo, em que os dois times contrataram um treinador praticamente no mesmo dia e demitiram no mesmo dia. E eu não descarto essa possibilidade. Porque se o Guarani empatar, a torcida ficará pé da vida, e se a Ponte empatar, a torcida também ficará pé da vida. E aí vem pressão, rede social, sinal de fumaça e o diabo a 4. E aí os caras falam, vamos fazer um negócio? Manda o cara embora. E aí a torcida passa a comentar a demissão do treinador e desvia um pouquinho o foco da gente. A gente sai um pouquinho da alça de mira. Não descarto esta possibilidade. Também levantada pelo amigo Zanqueta, que está ouvindo o programa e me mandou aqui um alô, pelo qual agradeço muito. Não acredito. O empate não derruba treinador, não. Até porque tem a Copa do Brasil aí na sequência para os dois times, né? O Guarani parece um pouco mais adiante.
Oi, Marquinhos. Você me perguntou, né, e agora a gente conseguiu restabelecer o contato, e eu fiquei sem dar a resposta. Então, curto e grosso. Então dá aí, para mim, na leitura que eu faço, se o Guarani perder o jogo, eu não acredito na permanência do técnico Daniel Paulista. Esse é o primeiro aspecto, viu, Batista? Respondendo a pergunta objetivamente dentro da sua passando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a resposta sobre a sua pergunta. E o empate? O empate fica. O empate fica porque aí também tem a questão da Copa do Brasil, o jogo contra a equipe do Maricá. Então aí acho que fica. Agora, se perder, não tem como segurar o Daniel Paulista. Eu queria fazer um contraponto. Fala aí, Tigrão. Permite, a todos os companheiros da equipe que eu respeito tanto e amo tanto, que estão falando, não manda embora porque a Copa do Brasil está batendo as portas. Tá bom. Então eu vou entrar agora numa outra linha de raciocínio. Admitamos, que dia que joga a Ponte na Copa do Brasil? Semana que vem. Terça-feira. Quando? Terça-feira, dia 22. E o Guarani, dia 1º. Está aí. Quer dizer, joga sábado e já viaja para o Paraná. Cascavel. Lá na divisa já do Paraguai, pertinho de Foz do Iguaçu. É longe pra caramba. Aliás, deve ir de avião até Foz do Iguaçu e depois voltar para Cascavel, 100 quilômetros. Então vamos lá. A Ponte perde o jogo, mas não troca o treinador porque tem Copa do Brasil. E aí é eliminada na Copa do Brasil. Porque não trocou o treinador, mas também foi eliminada. Se troca, não vai trocar porque a torcida cai na alma do dirigente. Também, você trocou o treinador há 2 dias da estreia da Copa do Brasil. Vai tomar porrada o dirigente se trocar. Se não trocar, o torcedor vai dizer assim, mas você já estava sabendo que não ia dar certo, ainda perdeu o derby, você insistiu com ele e foi eliminado na Copa do Brasil? Porque quem é que garante que não trocar o treinador faz com que a Ponte se classifique na Copa do Brasil? Ou que o Guarani, em caso de derrota, que tem um adversário teoricamente mais fácil, mais desconhecido, que é o Maricá, Cascavel é fortíssimo. Cascavel teve aí disputando finais do Campeonato Paranaense na última temporada. Uma delas aí, tem uma bela de uma estrutura lá. Cidade ama futebol. E aí, quem é que garante que manter o treinador dá classificação na Copa do Brasil? Não dá para garantir trocando e não dá para garantir não trocando. Então, para mim, esta tese, sustentada pela esmagadora maioria da equipe, ela é furada. Porque então, não trocou o treinador, a Ponte está classificada, vai ganhar, vai pelo menos empatar com o Cascavel. Não trocou o treinador, o Guarani vai pelo menos empatar com o Maricá. Quem é que garante que o Daniel Paulista vai no Rio de Janeiro e arruma pelo menos um empate com o Maricá se ele perder o derby? E quem é que garante que o Gilson Kleina não volta derrotado do Paraná de Cascavel se ele perder o derby? Então não concordo com essa tese. Ela não é garantia de nada. É gangorra. O peso é o mesmo para os dois lados. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem um para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e também soluções Cortag no site. Acesse aí
Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @cortagbrasil. Bem, daqui a pouco quero ouvir aqui o Tigrão sobre os temas do programa, quem pode ser o protagonista do Guarani da Ponte Preta no Derby 202 e também sobre o fator, o lado alviverde do derby, o fator torcida. Só vai ter torcedor do Guarani, já que o Ministério Público proíbe a torcida visitante. E também sobre reforços no DM, as chances de Niltinho e o Dedé de serem relacionados. E também, daqui a pouco, nós teremos o Na Lata, vou reservar até um espaço maior, porque quero ouvir aqui um comparativo dos comentaristas, desde o goleiro até o último atacante, numa comparação com os dois times. Já tem o Na Lata agora, 18:06. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Carlos Batista. E o ouvinte aqui pelo WhatsApp, oi Batista, aqui é Bruno Guzmán. Amanhã é dia da torcida do Guarani ir ao Brinco de Ouro e apoiar os 90 minutos. Sei que muitos estão ressabiados com os jogadores, mas o Guarani somos nós. Só nós podemos carregar esses corpos sem alma para cima do adversário. Grande abraço para você, muito obrigado. E ele está desejando aqui a todos nós ótima cobertura. O derby na Rádio Bandeirantes começa amanhã às 4 da tarde com o comando de Edu Pinheiro. Ouvinte no ar. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Guilherme de Hortolândia, bugrino da pele até o osso. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Tudo que está acontecendo com o Guarani, na minha humilde opinião, não é culpa do Daniel Paulista. Não é culpa dele. A culpa é da diretoria do Guarani, que foi omissa, que perdeu jogadores importantíssimos, porque não queria fazer investimento naqueles que estavam lá. Perdeu o Bruno Sávio, perdeu o Regis, perdeu o Andrigo, perdeu até o próprio Bidu, que tinha uma descida maravilhosa. Perdeu esses caras todos aí e contratou um monte de pé de rato. Trouxe o Giovanni Augusto, que era uma incógnita, ninguém sabia se ele ia jogar bem ou não. Porque até agora, o que o senhor Giovanni Augusto apresentou, não chega nem a metade do que o Andrigo apresentou quando estava em boas condições físicas e do que o Regis apresentou para nós. Ou seja, é fácil todo mundo sentar o pau agora no treinador. O ano passado, nós não fomos classificados porque nós não tinha goleiro. Tinha 2 mãos de alface que nem era para estar aí, mas continua aí. O Guarani tá pagando esses caras aí, eu não sei para quê. Aí trouxe o Kozlinski, falando que era um ótimo goleiro, mas já também tá colocando uma pulga atrás da orelha da gente, torcedor. Principalmente pelo jogo de ontem. Gente, olha, eu vou falar. Para mim, culpa da diretoria.
E aqui, ouvinte Ponte Pretano, Ponte 3-1, com 2 gols do Luca, o outro do Fabrício. É o Abimael Costa, Recanto do Sol. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, tudo bem? Aqui é a Maria Clara, Ponte Pretano, da pele até o osso. Aê. Macaca, protagonista Luca, 3-1. Aê, põe de novo aí, Joel, se eu não entendi direito o nome dela. Que bonitinha, hein? Boa tarde, Carlos Batista, tudo bem? Aqui é a Maria Clara, Ponte Pretano, da pele até o osso. Macaca, protagonista Luca, 3-1. Aê, Maria Clara, que bonitinha. Isso aí é o futuro do mundo, né? O futuro estará nas mãos da Maria Clara e de todos aqueles que estão na mesma faixa etária da Maria Clara. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Aqui é o William Sumaré. Batista, não acredito muito, respeito todos os comentaristas, a opinião de todos vocês, admiro o trabalho de todos. Mas eu não acredito que esse jogo será um jogo tão ruim como vocês estão pregando. Aquele derby que teve 101 faltas, os dois times viviam um momento bem melhores que hoje e foi um jogo horroroso. Então nós não podemos acreditar que isso é uma coisa que pode ser um fato, que a gente pode falar e vai acontecer. Temos que acreditar, temos que valorizar que vai ser um jogo bom, que vai ser bom para Campinas, bom para todos. E eu acredito muito e o Guarani vai fazer um grande jogo. Obrigado, boa noite a todos. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e confira as ofertas especiais da inauguração do Atacarejo. É atacado com varejo, atacarejo, Iga Atacado. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti, frutas e também verduras selecionadas. E tem até padaria. Qualidade e preço baixo é com o Iga Atacado. Aproveite as ofertas. Cerveja Brahma, duplo malte, 350 ml, 2,89. Arroz Pileco, 5 quilos, 19,90. Açúcar União Refinado, 1 quilo, 3,79. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11, 15,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Pague com o cartão alimentação. E tem muitas outras opções de pagamento também. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Saiba mais. Acesse o site iga.com.br. 18h13. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora!
hora. Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. E aqui, ouvinte, abraços, é o Felipe do Bonfim. Manda aí um abraço para os bugrinos do Parapeito. Aí, o Felipe do Bonfim, um abraço e um abraço para os bugrinos do Parapeito. E aqui o ouvinte Ponte Pretano Silvio Garcia. Doriva pediu a conta para trabalhar no São Paulo. Deixou a ponte na mão. Está dizendo aqui o Silvio Garcia. Mais um ouvinte no ar. Aí, ó. Vai. Você vai ter que falar. Boa tarde, Batista, CH, Greg, Júlio, Marquinho. 1-0 pro Bugão amanhã. É o Zias que tá falando de Barão. Um abraço pro Catatal. E se o Guarani perder amanhã, Daniel, adeus. E Humberto ou Alberto Valentim pra nós. Beleza? Um abraço pra todos. Abraço, muito obrigado. Ele mandou um abraço pro Catatal. Será que é o Catatal que jogou no Guarani? Deve ser, né? Catatal, grande amigo, cara espetacular, pai do Vinícius, fera do futevôlei. Melhore o seu desempenho sexual e aproveite o melhor da vida. A Clínica Upman é referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Atendimento seguro de qualidade com equipamentos modernos. Você só encontra na Clínica Upman. Não perca tempo. Agende uma consulta agora mesmo. Envie uma mensagem de WhatsApp para 998005939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Anote aí o WhatsApp 998005939. A Clínica Upman espera por você. O atendimento é com sigilo absoluto. Você não terá contato com outro paciente lá dentro da clínica. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes. Ô, Tigrão, nós propusemos aqui, né, alguns temas. Gostaria que você desse uma pincelada neles. Fator torcida. Se vai fazer uma diferença muito significativa, só torcedores bugrinos, assim como o derby lá no estádio Moisés Lucarelli, só torcedores ponte-pretanos. E também a questão aqui, né, quem pode ser o protagonista, lado do Guarani, lado da Ponte, e também sobre os possíveis reforços que estavam no DM, foram liberados, Niltinho e Dedé podem ser relacionados. Bom, então você pontua e eu falo. Qual que é o primeiro? É sobre o protagonista. Quem será o protagonista do Guarani? Do Guarani, Lucão. Lucão do Break pelo lado do Guarani. E o protagonista da Ponte Preta? Tira só o O. Tira o O e o tio. É, Luca. Tira o S, né? Não, Luca. não tem S. É. Luca, Tira o O então, e o tio. Do lado da Ponte. Luca. Isso. Luca com um tio e um O, Lucão. Lucão e Luca.
Fui bem agora ou não? Ah, foi bem. Até poderia ser uma dupla sertaneja aí, né? Luca e Lucão. Fator torcida do Luca lado e Lucão e o meu saco fica um balão. E o fator torcida do lado alviverde do derby? É muito favorável e coloca um ligeiro favoritismo para o Guarani. A torcida do Guarani em derby, ela se multiplica por 10. E a torcida da Ponte em derby também se multiplica por 10. Então, se tivermos lá 8 mil torcedores, para os jogadores em campo, a sensação é de público de 80 mil bugrinos. E faz muita diferença. E eu espero que os jogadores dentro de campo não venham a se perder pelo barulho da torcida, nem os do Guarani, nem os da Ponte. Mas que a torcida é muito mais favorável e que a torcida acaba influenciando muito mais positivamente o Guarani, eu não tenho dúvida, porque ela vai estar incentivando o tempo todo. E se fosse no Moisés Lucarelli, eu diria exatamente a mesma coisa. E sobre os jogadores que estavam no DM, eles podem ser considerados reforços, Nilton e Dedé? Não. Eu nem levaria para o banco. Perfeito. Portanto, tá aí pinceladas do Tigrão aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco também quero pegar aqui a opinião do Tigrão na lata. Os comentaristas vão fazer uma comparação. Goleiro contra goleiro, lateral direito, e assim vai até o último atacante dos dois times no pré-derby. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? Eu recomendo a Angel Tour. A Angel Tour é a sua melhor opção. Eu sou cliente Angel Tour. A referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também de sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Você ouviu? Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Você que tem um carro de propriedade sua, você gasta muito mais do que R$ 62 por dia. Faça as contas, hein? Faça a sua cotação no WhatsApp 95321 5444. angeltour.com.br. E tem também o telefone fixo 2512 3333. No aluguel de carro, só lembrando que tem lojas em todo o Brasil. E aqui em Campinas, na rua Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, tem Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Bandeirantes. Bom, abrindo aqui mais um tema. Começo com você, Júlio Nascimento. Daniel Paulista nunca perdeu para o Gilson Kleina. 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Foram 2 derbys. O que é que vai acontecer neste jogo de amanhã, hein, Júlio? Pois é legal, né? Porque há muito tempo, né? Até eu estava aqui para trocar figurinha com o Edu, viu, Batistão, sobre isso. Há muito tempo a gente não tinha um terceiro confronto seguido com os mesmos técnicos, né? A gente está tão habituado às constantes mudanças de treinador no Guarani, na Ponte Preta. O Daniel Paulista e o Kleina, eles são separados em tempo de início de trabalho por algumas semanas, acho que uma semana, né? O Daniel Paulista foi anunciado um pouquinho antes do começo da Série B, o Gilson Kleina na véspera da estreia da Ponte na Série B do ano passado, né? Inclusive, o Gilson nem chegou a comandar o primeiro jogo da Ponte contra o Brusque, ele ficou nas arquibancadas e o Daniel Paulista iniciou
a sua trajetória no Guarani justamente na primeira rodada no ano passado. Então, os dois técnicos, até na linha do tempo, eles são parecidos e são próximos. E o Gilson Kleina tem esse tabu, né? É um desafio pessoal aí pro Kleina, porque o primeiro compromisso foi em 2017, o Daniel Paulista estava no Sport e o Kleina na Chapecoense. Naquela ocasião foi um empate. No ano passado teve a vitória no primeiro turno no Brinco de Ouro, gol do Regis, já com o Daniel Paulista e com o Kleina. E no segundo turno, aquele 0-0, né? Então, vira um desafio e tanto pro Kleina. Até acho que, mesmo com os dois técnicos numa situação de necessidade por reação, dois técnicos na berlinda, apesar de situações diferentes, eu acho que o Kleina chega até mais pressionado do que o Daniel Paulista, né? Porque se a gente pegar o ano passado, o Daniel Paulista brigou por acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Kleina brigou contra o rebaixamento, né? Então, se a gente arrasta a situação lá do ano passado, Batistão, a gente precisa lembrar que esse desgaste do Kleina com parte da torcida, até com parte do elenco, ele vem do ano passado, porque a briga contra o rebaixamento é com certeza muito mais desgastante do que você brigar até o final por acesso, mesmo que na reta final, ali nos últimos dois jogos, o torcedor tenha ficado frustrado, né, com os resultados contra Goiás e Botafogo, né? O Guarani bateu na trave ali do acesso, mas eu não vi os torcedores culpando o Daniel Paulista por aqueles jogos específicos. A gente vê muito torcedor chateado com aquele momento de instabilidade que o Guarani teve, que sofria gols na reta final, né? Teve aquele jogo contra o CRB, por exemplo. O Guarani teve algumas partidas que as decisões do Daniel Paulista foram erradas, algum momento de insistência com jogadores que não estavam dando certo. Aquilo incomodou os torcedores, mas não as decisões tomadas nos últimos dois jogos. Então, por esse motivo, acredito até que a carga, né, as costas do Kleina estão carregando alguns quilos a mais do que as costas do Daniel Paulista. E é claro que o Kleina está sedento para ganhar a primeira vez do técnico do Guarani também. E para você, CH, o Daniel Paulista vai manter esse mini tabu, né? Foram 3 jogos. Ele ganhou uma e outros 2 jogos terminaram empatados. Mas você acha que o Daniel Paulista vai permanecer assim, ou seja, sem perder para o Kleina? Ou o Kleina dá o troco no Daniel Paulista e ganha pela primeira vez? Respondo, mas antes, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Antônio Lupe. Lupe, tá na escuta? Não. Não. Muito bem. Você pode me ajudar, talvez? Sim! Quantas passagens o Gilson Kleina tem na ponte? 3 ou 4? Ele tem 5 passagens. São 5. 5. Muito bem. Eu não tenho todos os números aqui. Vocês vão entender já o que eu vou querer dizer e onde quero chegar. Para mim, não dá para transportar o que aconteceu até dezembro de 2021 para essa situação atual. Não dá. Os times são diferentes, as dificuldades são diferentes. Tabu serve para estatística, para nós jornalistas, para a gente debater, para ficar fazendo essa discussão, mas no fato prático, eu acho que dá para transportar quase nada. Quase nada. Uma coisa eu acho que dá para transportar. A experiência do Gilson Kleina por um jogo com essa importância. Eu vou ser mais claro. Se você pegar as 2 entrevistas coletivas da última rodada, onde os 2 times perderam, a Ponte em casa e o Guarani passando vergonha em Itu, esse jogo eu fiz com o Gleger, você vai perceber a diferença de tonalidade. Se lembrem, quem ouviu vai concordar comigo. O Gilson Kleina tem um tom acima, deixando claro que a derrota já ficou dentro do campo, ele já estava com a cabeça no derby. Um discurso de energia, um discurso de um cara positivo, porque ele conhece e sabe que se ele perdeu o derby, ele perde o emprego. Eu não tenho nenhuma informação. Ele sabe disso. Do outro lado, o Daniel Paulista, que tem uma outra característica. Ele abriu a entrevista coletiva, dando explicações, falando da vergonha que o time dele passou em Itu. Achei que ele foi bem nesse aspecto, de não ficar arrumando desculpa, porque o time não jogou contra o Ituano, e o Ituano jogou muito mais contra o Guarani e mereceu o resultado. Então, por isso que eu transporto pouca coisa.
O que eu tenho certeza é que o jogo vai ser muito nervoso, um jogo extremamente truncado, porque eu tenho a impressão que os times vão jogar com muito respeito, sabedores da importância que tem o resultado. E tem mais no raciocínio que eu estou falando. Eu acho, não, tenho certeza, que a Ponte tem mais problemas hoje para resolver do que o Guarani. Isso torna o jogo mais difícil para a Ponte? Talvez. E tem outro aspecto que a gente tem que pensar. A história do campo. Campo e torcida, ligeiramente, eles fazem a diferença. Então, campo e torcida, os dois juntos, podem remar a favor do técnico do Daniel Paulista. Ou pode ser um inimigo, porque o Daniel está pressionado. Vamos imaginar uma situação hipotética que a Ponte faça o primeiro gol. Aí a pressão pode aumentar. Então, aquilo que pode ser positivo pode se tornar um grande vilão e um adversário potencial que a torcida contra. De qualquer maneira, vou repetir, eu transporto para esse jogo pouca coisa da história do confronto dos dois. A única coisa, que no confronto dos dois, o Gilson Kleina é mais experiente que o Daniel Paulista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, só para a gente esgotar esse tema. Daniel Paulista nunca perdeu para o Kleina. E você acha que ele vai continuar assim? Uma vitória apenas, 2 empates em 3 jogos foram, portanto, os números conquistados pelo Daniel Paulista. Ou o Kleina inverte e ganha do Daniel Paulista nesse derby 202, hein, Tigrão? Respondo-lhe. Acho que como o empate mantém este mini insignificante tabu, a chance dele manter o tabu é maior do que o insignificante tabu seja quebrado. Por quê? Porque para manter o tabu Daniel Paulista, joga com 2 resultados em casa, vitória ou empate. Então, percentualmente falando, como eu considero o confronto equilibrado, de 33,3% de possibilidades de vitória do Guarani, 33,33% de possibilidade de empate e 33,3% de possibilidades de vitória da Ponte, baseado nessa projeção meramente teórica e com tons de palpite, o Daniel Paulista tem 66,6% de possibilidades de manter o tabu. Quero mandar aqui um grande abraço para o Alisson. Está nos ouvindo neste momento. Forte abraço. Tenho amizade com os pais do Alisson há muitos anos. Eu morava num prédio na Jorge Tibiriçá, edifício Peruíbe. E tive a oportunidade de conhecer os pais do Alisson. Os pais do Alisson e o Alisson, eles que comandam a Angeltura, que é a parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes. Falei agora há pouco, né, da Angeltura, e recebi uma mensagem em que, nesse momento, está ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Alisson. Valeu, Alisson, um grande abraço. Ele está lá na rua Tangerino, número 91, no Guanabara. Fica bem em frente àquele bosque enorme que tem ali. Aliás, um local extremamente agradável. Está ouvindo a Bandeirantes, está dando aqui o sinal para a gente que está acompanhando aqui o debate do Derby 202. Valeu, Alisson, um grande empresário, muito obrigado aí pela audiência. Bem, vamos colocar aqui ouvintes no ar, mensagens de áudio, mais um ouvinte vai falar. Ô, boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da rádio. Tá falando é o Diego, Ponte Pretano. Olha o tamanho desse jogo de sábado. Se a Ponte não for bem, perder esse derby, próximo jogo é contra o Mirassol. E olha que coisa doida. Mirassol, muito, muito favorito para esse jogo. Que situação que a Ponte Preta pode chegar, né? Uma boa tarde a todos aí. O Mirassol, Eduardo Batista, hein? Derrubou o Carille. Ganhou do Santos
Carille ganhou a mala, foi demitido hoje. Hoje, no começo da tarde, o Carille, técnico do Santos Carille, foi demitido por causa da derrota frente à equipe do Mirassol. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Júlio, Batista, amigos da Band aí, é número 1 de Campinas, é o Vieira aqui de Sumaré. Quisera amanhã que fosse um jogo diferente, que as equipes estivessem bem e no auge, mas vai ser o contrário. Então eu não acredito que vai ser um jogo de grande categoria técnica, mas sim de muita disposição. E acredito que o Guarani amanhã vai ser um pouco melhor que a Ponte. Vai ser 2-1 para o Guarani, entendeu? Gostaria sim de amanhã o Daniel seja um pouco ousado, mas acredito que ele não vai fazer isso. Começaria com o Bruno Silva e o Persson no meio, o Giovanni Augusto e o Vitinho mais junto com eles, e o Iago e o Júlio César nas extremas. Deixaria o Lucão para o segundo tempo. Eu acharia um time ideal para começar amanhã. Mas o Daniel não vai fazer isso, com certeza. Mas vamos lá, vamos, que resta para nós é torcer, a torcida fazer a parte deles e esperar um bom resultado. Lembrando que os dois entram pressionados, e acredito que um resultado ruim, qualquer que for o lado, é demissão certa. E vamos torcer para que seja um derby da paz, né? Que as pessoas vão ao campo e voltem para casa com segurança. Um abraço, fica com Deus aí. Um abraço, muito obrigado, fica com Deus também. Amanhã nós teremos 2 ouvintes comentaristas, um da Ponte e o outro do Guarani. Ricardo Alexandre será ouvinte comentarista ao lado do Rogério Franci. Ouvinte comentarista derby, um de Ponte e um de Guarani. Os ouvintes comentaristas estarão dividindo os comentários juntamente com os nossos comentaristas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Carlos Henrique, o Bate Pesado e Gleger Zorzin. Agora, 18h37. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. São 18h38 em Campinas. Já vamos fazer uma análise com os nossos comentaristas sobre o elenco, o time que vai enfrentar a Ponte Preta, o time do Guarani, em relação ao time da Ponte Preta. Já. Tem mais ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Eu acho que ele tem que tirar o Wesley e colocar o Marco Júnior para liberar o Leonaldo para jogar mais avançado. Aí dá certo, mas ele é teimoso, esse Gilson Kleina. Valeu, muito obrigado. Mais um. Boa tarde a todos. Boa tarde, Batista. Todos da rádio. Mais importante do que o resultado contra a Ponte Preta, acredito que seja a sequência da temporada. Esse time do Guarani se mostra muito fraco e, infelizmente, temos um elenco muito limitado e temos, em breve, uma Série B do Brasileiro pela frente e, com esse elenco, infelizmente, a gente vai lutar para não cair. O Guarani que já teve Vair, Amoroso, Djalminha, Neto, João Paulo, entre outros.
Infelizmente, esses dirigentes não sabem contratar e estou muito preocupado. Mas, acima de tudo, sou bugrino da pele até o osso. Aê. Rogério de Hortolândia. Um grande abraço. Abraço. A todos. Muito obrigado. Fica com Deus. Mais um ouvinte. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Guilherme de Hortolândia, bugrino da pele até o pó do crematório. Amigos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria saber de vocês. Ontem eu estava assistindo o jogo de Mirassol e Santos. E lá no estádio do Mirassol tinha a torcida do Mirassol e tinha a torcida do Santos. Eu queria saber de vocês por que aqui no Brinco de Ouro da Princesa e também lá no Campo da Ponte, por que não pode ter torcida do adversário? Qual que é a lógica disso? É o Ministério Público. Ele encontrou uma lógica nisso, dizendo que em Campinas não pode ter torcida dos grandes, os três de São Paulo e o Santos, e não pode ter torcida do rival aqui em Campinas. Jogo no Majestoso, só torcida da Ponte. Jogo no Brinco, só torcida do Guarani. Eu já disse aqui, né, uma vez, discuti com um procurador a respeito dessa medida, porque a ideia, o núcleo central dessa ideia é para evitar a violência. Só que a violência não acontece dentro do estádio. Acontece nas cercanias, ou então em locais mais afastados, ponto de ônibus e etc. Então a medida vale para São Paulo também é assim, torcida única. Como disse o Júlio Nascimento lá no começo do programa, isso aí começou primeiro dividindo 50-50. Depois houve uma redução. Chegou no momento que era 5%. Só 5% para a torcida adversária. E aí depois, em definitivo, eliminou a torcida adversária e agora só pode torcedores do time mandante. Eu acho um saco isso daí, entendeu? Eu gostava quando tinha as duas torcidas, o grito de guerra, o alarido, o espetáculo nas arquibancadas. Nunca vi violência, já falei aqui. Eu vi violência apenas numa única partida que infelizmente morreu um torcedor. Jogaram o torcedor do Corinthians lá de cima do tobogã. E mesmo assim, porque o comandante da polícia que estava naquele jogo fez uma besteira imensa. A torcida do Corinthians lotou as dependências destinadas ao Corinthians, a torcida do Corinthians, e ele abriu o tobogã. Os torcedores do Corinthians subiram e a divisão era uma corda. Lembra quando dividia a arquibancada com uma corda? Era uma corda dividindo a torcida do Guarani da torcida do Corinthians. Mas qualquer idiota seria capaz de imaginar que aquilo ali não ia dar certo. Então, essa foi a única vez. E teve também aquela vez que a torcida do Guarani colocou fogo lá no estádio Moisés Lucarelli. Não tivemos, graças a Deus, nenhum contundido, nenhum machucado, nenhum agredido, não teve agressão. A torcida do Guarani se revoltou porque um locutor lá do estádio Moisés Lucarelli teria feito provocações e aí meteu fogo lá no estádio Moisés Lucarelli. Os dois times pegaram 10 jogos de suspensão cada um. Depois, o Jonas Donizete, que era deputado federal, ex-prefeito de Campinas, foi lá na CBF, defendeu uma tese imensa lá no STJD da CBF e conseguiu reduzir para 5. E aí os dois times de Campinas mandaram os jogos lá em Araraquara. Ponte e Guarani mandaram os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro lá no estádio da Fonte Luminosa, Arena da Fonte, porque perderam 5 jogos de mando por causa desse episódio que aconteceu lá no estádio Moisés Lucarelli. Só que não teve violência, quer dizer, teve uma violência contra o patrimônio do Majestoso, né, metendo fogo lá era um depósito de papel que tinha ali, mas não teve nenhuma violência contra pessoas
Graças a Deus. Então essa é uma medida muito ruim, sabe? O futebol ele vem sendo vilipendiado já há algum tempo. A impressão que dá é que querem tirar o torcedor do estádio. Já tem a questão da televisão, que transmite o jogo diretamente para a praça onde está acontecendo o jogo. Tira o torcedor do estádio. Veio a pandemia, que foi uma paulada violenta, e aí o torcedor, ao longo desse período aí, parece que desacostumou de ir no estádio, arrumou outra coisa para fazer. E os públicos, né, não é só aqui em Campinas, mas tem sido um número muito pequeno nos estádios. E tem também essa questão da torcida única. Então, a torcida única dentro do estádio, claro, ela faz a sua festa, ela se organiza para fazer ali o espetáculo, mas era muito melhor quando existia a rivalidade nas arquibancadas. O grito de guerra, um queria gritar mais do que o outro. Tinha questão numa época aí também, eu sou da época que tinha bandeiras, aquelas imensas bandeiras. Começou com isso aí, proibir o mastro. Era mastro de bambu. As bandeiras, até o Osmar Santos gostava de falar muito isso, né? Grande narrador esportivo. As bandeiras estão tremulando. Era exatamente isso que acontecia, os torcedores tremulando as bandeiras nas arquibancadas. Mas, à medida que vai passando o tempo, a cada instante, há sempre uma coisa para tirar o torcedor do estádio, e eu não tenho dúvida que a torcida única é uma dessas coisas. Agora, 18h46. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o Derby completava 100 anos exatamente no dia 24 de março de 2012. E a federação marcou um derby para essa data. Esse dia, Campeonato Paulista, 24 de março de 2012, 100 anos de derby, 100 anos de Ponte, Guarani Ponte. E foi no Majestoso. A Ponte começou com Lauro, Guilherme, Wesley, Diego Sacomã e Wendel, William Magrão, Cicinho, Gerson e Renato Cajá, Henrico e Roger, técnico da Ponte, Gilson Kleina. No Guarani, Emerson no gol, Oziel, Domingos Neto e Bruno Recife, William Favone, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli, Fabinho e Bruno Mendes. E o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Bom, aí o que aconteceu? 14 minutos do primeiro tempo, pênalti para a Ponte. Um pênalti cometido de Domingos Henrico. E quem bateu o pênalti foi Guilherme. Guilherme lateral, volante também, mais volante que lateral. Revelado na Ponte, depois foi para o Corinthians. O Guilherme chutou e bateu no pé da trave. Gol de entrada do Majestoso. 34 minutos, Fabinho do Guarani e o Wesley, zagueiro da Ponte, foram expulsos. Veio o segundo tempo, 26 minutos, gol da Ponte, gol de Diego Sacomã, lá no gol da Fepasa. Ponte Preta bater. Foi o Danilo que chegou pra cima do Caio, chegou por trás, amarelado. É falta pela meia esquerda no campo de ataque. O time do Guarani organiza uma barreira com 2 homens. Renato Cajá, Ponte coloca 2-4-4 na área, 1 no rebote. Autorizado. Renato Cajá toma posição, uma arma, aperta a canhota, momento de expectativa, 0-0. Ameaçou bater, partiu, pé canhoto, suspendeu na área, Sacomã bateu, é gol! Gol!
e mandou no costado da zaga do Guarani. Diego Sacomã entrou fechando e meteu a bola no fundo da rede do Guarani. 44 minutos. O Vadão, ele tira o lateral direito, o Oziel, e coloca o atacante Ronaldo. Aí, 1 minuto depois, esse Ronaldo, que veio da Portuguesa, sofre pênalti. Pênalti de Gerson em Ronaldo. Vem na bola, Fumagalli, pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. No último minuto, Guarani entrou na área, estava na jogada Gerson, um trança-pé e o pênalti. Penalidade máxima para o Guarani bater. E o Ronaldo é predestinado, né, Batista? Entrou a mão do treinador. Fumagalli na bola, na cobrança. Gol de entrada majestoso. 47 minutos. Fumagalli cobra no ângulo de Lauro e empata 1-1. Fumagalli vem na meia-lua frontal da grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Fumagalli, o Fumagol, está autorizado. Partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Segundo tempo, Fumagalli, o Fumagol, partiu com enorme tranquilidade, foi pra bola de perna direita, bateu pelo alto, a bola tocou no fundo da rede da Ponte Preta e fez chuar. Bem, 5 rodadas depois, teve de novo um derby, aí foi pela semifinal, 2012, né? Foi no Brinco, o Guarani tinha campanha melhor, e aí o Guarani de virada ganha de 3-1, aquele derby do Medina. Medina que entrou no lugar do Fumagalli e marcou 2 gols. 3-1 Guarani, e aí o Bugre foi para a final contra o Santos. O Santos tinha Neymar, é complicado, os 2 jogos foram no Morumbi. Primeiro 3-0 o Santos e o segundo 4-2 para o Santos. Santos campeão paulista 2012, o Guarani ficou com o vice-campeonato. Mas 24 de março de 2012, o derby do Centenário majestoso. Ponte 1, Guarani também 1 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Derby na Rádio Bandeirantes. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, 2,29. Feijão broto legal carioca 1 kg, 7,69. Azeite Terrano extra virgem 500 ml, 18,98. Limpador Casa e Perfume 500 ml, 3,19. Ofertas válidas até segunda-feira, 21 de fevereiro. Iga Atacado, também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda a assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessorios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. São 18 horas e 56 minutos em Campinas. Ouvinte participando, boa noite. Discordo do Júlio sobre o desgaste com Kleina. Não vem do ano passado, até porque ele salvou a Ponte do rebaixamento. Ou seja, cumpriu o objetivo, ao contrário do técnico rival que fracassou na reta final. Abraço, Renato, do Santa Lúcia. E o outro ouvinte aqui, que também chama Renato, mas Renato César, do DIC 5. O time da Ponte Preta é mal treinado e falta qualidade. O time do Guarani, a zaga não transmite confiança ao elenco e acaba prejudicando o restante do time. O jogo será 2-1 para o Guarani. Mais uma mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Março. Eu não acredito que tenha multa alguma. Isso é muleta para segurar esse incompetente, ultrapassado. Ele escolheu esses pés de rato, pica-couve, junto com outros que não entendem porcaria nenhuma. Contratou cara fora de forma física e técnica. Então não tem desculpa. Quem pariu o Matheus que embale, assim diz o ditado. Pior que está, não vai ficar se ele sair. Abraço, Wilson. Abraço, muito obrigado. Mais um. Alô, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Rogério Franci. O protagonista do derby vai ser o Lucão do Break. Vai marcar o seu gol no derby. Marcar a sua história. E a minha opinião sobre técnico é: Daniel Paulista não cai, mas o da Ponte cai. O Gilson, se a Ponte perder, ele vai cair. Rogério Franci será um dos ouvintes comentaristas. Teremos dois. O Rogério Franci, que acabou de falar, muito obrigado. E o Ricardo Alexandre. Eles serão os ouvintes comentaristas no Derby 202, partida marcada para 8h30 da noite. A transmissão começa um pouco mais cedo, né? Mais ou menos aí umas 15 para as 8 e tal. E eles estarão durante o período inteiro da transmissão comentando o Derby 202. Mais um ouvinte no ar. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é José Roberto, da Vila Industrial. Bom, eu acho que os dois times estão numa fase muito ruim, sabe? Então, acho que o protagonista do jogo provavelmente será a Ponte Preta, que está jogando lá na casa lá do seu adversário, e com isso vai ser motivada a ganhar, mas não merece não, tá? Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet e Nuage. Trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeitos Cimento Queimado, para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore, para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa, que você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap. 3307-4179, 3307-4179, ou no site corbelatintas.com.br, Corbella com 2L. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, Edson da Chácara Primavera.
O Guarani tinha 4 jogadores que não conseguiam manter na equipe, que a gente já sabe quem são. Né? Bruno Sábio, Regis, o lateral esquerdo, o Bidu e o Andrico. Mas tem 3 jogadores aí, o Guarani deixou embora. O Carlão, Luiz Gustavo e o... Como é que é o outro zagueiro? Tem mais um zagueiro aí que eu esqueci o nome. E não fez proposta para esse zagueiro. Quer dizer, ele não conseguiu nem manter o ataque e nem manter a defesa. E achou que ia manter a base. Então a única base que o presidente manteve foi o técnico, né, que não serve para nada, né? Investiu tudo no técnico e no seu Michel Alves. E aí está o resultado. Só podia ser esse, pífio. Né? Todo mundo já sabia, pífio. Resultado pífio. Uma incompetência total da presidência do Guarani e desse Michel Alves. E olha, atenção, hein? Se você quer ganhar uma camisa do clube do seu coração, participe do Bolão da Band. Bolão da Band é pelo Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, é @Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem que entrar lá, comentar lá, dar o seu palpite para o Derby 202, marcar um amigo e aí você vai concorrer a prêmios. Então tem lá um post da promoção, né? Participe, vai ser legal demais ter a sua participação. O ganhador vai ganhar a camisa do clube que ele apostou, né? Vamos imaginar que ele apostou no Guarani. Se o Guarani vencer, ele ganha a camisa do Guarani. Ou então, se ele apostou na Ponte Preta, vai ganhar a camisa da Ponte. E aí, se houver mais de um palpite correto, será feito um sorteio entre aqueles que acertaram. Se houver, por exemplo, 5 acertadores, então os 5, aí através do sorteador, um sorteio eletrônico, a produção vai fazer o sorteio e vai entregar a camisa para o torcedor que esteve lá participando. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para você que está querendo faturar uma camisa, hein? Bolão da Band é pelo Instagram da Rádio Bandeirantes, eu repito, @Rádio Bandeirantes Campinas. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Dorival, Jardim das Oliveiras. Oi. Só isso? Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Sou Bugrino. E em relação ao time do Guarani, foi montado muito errado. Michel Alves não entende nada de montagem de um time. Infelizmente, nós vamos visitar a Série A2 o ano que vem. Infelizmente, vai ser isso. E Daniel, ele tem culpa, sim. Ele tem culpa, porque é ele que monta o time. E nós não subimos no ano passado da Série B para a Série A por erros dele. Ele foi muito covarde na Série B do ano passado. Mas vamos aí pro derby, vamos aí com a esperança de fazer 3 pontos. E eu falo para você, quem perder amanhã vai visitar a Série B, a Série A2 do Paulista. Bom, é o seguinte, nós vamos agora com o Na Lata. E estou reservando um espaço maior aqui para o Na Lata, porque vamos fazer uma análise do goleiro até o último atacante, uma comparação dos 2 times, o Guarani, que é o mandante, e também a Ponte Preta. Consequentemente, o ouvinte, agora há pouco, né, tivemos aqui um ouvinte perguntando quem que era o melhor goleiro, se era o do Guarani ou da Ponte. Então, aqui nessa análise já vai ficar claro para o ouvinte quem é o melhor, e não só o goleiro, mas todos, de todas as posições, até exatamente o último atacante. Antigamente a gente falava do goleiro ao ponto esquerda. O futebol mudou, né? Mudou muito, então hoje não existe mais esse negócio aí de ponta esquerda. Então, a partir de agora, Na Lata. Responde Na Lata.
Começo com você, CH. Vamos então. Aliás, é o seguinte, hein? Os goleiros vou deixar por último. Vou começar aqui pela lateral direita. Gostaria que você fizesse uma análise da lateral direita, Diogo Matheus, do Guarani, versus Kevin. Sempre o primeiro nome que eu vou dizer aqui é do time mandante, no caso o Guarani. Diogo Matheus versus Kevin. E aí, CH? Na briga dos dois, eu sou mais o Diogo, mais regular, mais experiente. E o Kevin é um jogador muito inconstante, não aproveitou a grande oportunidade dele, né? Ele já foi mal ano passado, mesmo assim a Ponte deu outra oportunidade e de novo ele está começando mal. O Diogo até outro dia estava machucado, mas já vai pegar no breu. Na briga entre os dois, o Diogo é mais jogador. Vamos lá, Tigrão, daqui a pouco eu vou para os goleiros, mas estamos começando aqui pela lateral direita. E aí, Diogo Matheus ou Kevin? É na lata, né? É na lata, porque não vai dar para fazer uma análise muito aprofundada. Não, na lata. Diogo com Matheus. Diogo Matheus, portanto, leva aqui no pré-derby como lateral direito. Depois até vamos fazer a seleção do pós-derby para saber quem é que acertou aqui, né? Porque tem que ver o que o jogo vai falar. O jogo é uma peça viva que não dá para prever aquilo que pode acontecer. Vamos agora para o primeiro zagueiro. Alô, Tigrão, começo com você agora, Hernando ou Thiago Lopes? Hernando, do Guarani, ou Thiago Lopes, da Ponte Preta? Tigrão sumiu. Sumiu num momento ruim, hein? Daqui a pouco eu volto com o Tigrão. Vamos lá, CH, Hernando ou Thiago Lopes? Qual que você aposta aqui no pré-derby? Thiago Lopes. Thiago Lopes. Portanto, Thiago Lopes é o voto do Carlos Henrique, o bate pesado. Voltei. Voltou. Hernando, zagueiro do Guarani, ou Thiago Lopes, hein, Tigrão? Thiagão. Thiago Lopes também. O voto do Tigrão. Agora vamos para o segundo zagueiro. Ronaldo Alves, do Guarani. Repito, estou falando sempre o primeiro nome por ordem do mandante. Guarani é o mandante, então sempre o primeiro nome é de jogador do Guarani. Ronaldo Alves ou Fabrício Tigrão? O que está acontecendo, hein? Tigrão entra, depois some. Entra. Ronaldo Alves. Ronaldo Alves, perfeito. Tá aí o Tigrão, Ronaldo Alves. E para você, CH? Ronaldo Alves. Ronaldo Alves também, o voto do CH. Ronaldo Alves. Ronaldo Alves leva, portanto, os dois votos aqui dos comentaristas. Vamos agora para a lateral esquerda. Então, entre Ronaldo Alves e Fabrício, ganhou o Ronaldo Alves, tá bom? Vamos agora para a lateral esquerda. Vamos lá, CH. Jean Carlos, aliás, Matheus Pereira, do Guarani, começando sempre pela ordem do mandante, ou Jean Carlos, da Ponte Preta? Matheus Pereira. Matheus Pereira para o CH e para você, Tigrão? Matheus Pereira. Matheus Pereira também. Batista. Oi, pois não, Tigrão. Só um detalhe, né? A gente está trabalhando, porque às vezes o torcedor fala lá, todo mundo bugrino lá. Ó, todos ponte-pretanos. A gente está trabalhando em cima de uma escalação não oficial. Por exemplo, o lateral esquerdo da Ponte pode não ser, né? Aquele que nós acabamos de votar agora. Pode não ser. O lateral direito da Ponte pode ser trocado, como pode ser trocado o lateral direito do Guarani. De repente ele inventa aí um Ludic, né? O Hernando, que foi muito mal contra o Ituano, pode ser sacado no Guarani e ele buscar uma outra opção. Então, só para o torcedor entender que por uma questão de critério, você não está me pedindo para explicar isso, mas
eu acho que me cumpre a obrigação, a gente está colocando um provável time básico, ou time base, e trabalhando com as avaliações, na opinião de cada um, e é só uma opinião, em cima de um time teórico, não é o time certeza 100% do time que vai entrar em campo. Agora, a análise pós-derby que nós vamos fazer, aí sim, ela é em cima concretamente de quem jogou. Então aqui, né, quem é que garante, depois da válvula que foi o Giancarlo, da vulnerabilidade total que foi o Giancarlo contra o Botafogo e do pesadelo que foi o Hernando em Itu, que os dois vão jogar. Só para dar um exemplo. Mas nós temos que partir de um critério. Há um teórico time provável e a gente trabalha em cima disso. Certo, Batistão? Certíssimo. Vamos para o meio-campo e aí, CH, Bruno Silva do Guarani ou Léo Santos da Ponte? Bruno Silva. Bruno Silva leva o voto do CH e para você, Tigrão? Bruno Silva. Bruno Silva também leva o voto do Tigrão. Vamos agora para o segundo volante, imaginando, né, que esses times vão ter aí um segundo volante. O segundo volante, nós teremos aqui um embate entre Índio, do Guarani, e Leonaldi da Ponte. Vamos lá, ô Tigrão, Índio ou Leonaldi? Leonaldi. Leonaldi leva o voto do Tigrão e para você, CH? Leonaldi. Leonaldi leva o voto também do CH. Agora vamos aqui, ó, imaginando o seguinte, né? Imaginando que o Guarani vai ter o Rodrigo Andrade e a Ponte vai ter o Wesley. É aqui que o Tigrão estava falando, porque nessas posições aqui pode ter mexida. E pode ter mexida no ataque também. Não sei se o Lupe está na escuta. Aonde reside aqui a maior possibilidade de mexida? No meio campo ou no ataque, hein, Lupe? O Lupe não está na escuta? O Marquinhos está na escuta ou não? Os repórteres não estão na escuta, mas daqui a pouco eles poderão responder essa pergunta. Então vamos lá. Rodrigo Andrade do Guarani ou Wesley da Ponte Preta? E aí, ô Tigrão, vota em quem? Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, o voto do Tigrão. E para você, CH? Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, também o voto do CH. Vamos agora para um embate aqui entre os meias. O Fecim é um meia, mas é um meia mais ofensivo. O Giovanni Augusto é um meia, mas também é ofensivo. Então o embate aqui será entre Giovanni Augusto e Fecim. CH, você vota no Giovanni Augusto do Guarani ou Fecim da Ponte? Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é o voto do CH. E para você, Tigrão, vota em quem? Fecim. Fecim é o voto do Tigrão. Portanto, até agora, nós temos aqui, ó, Diogo Matheus, votos do CH. Diogo Matheus não tem o goleiro ainda, tá? O goleiro eu vou chamar por último. Diogo Matheus, Thiago Lopes, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto. E os votos do Tigrão: Diogo Matheus na lateral direita, Thiago Lopes, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade e Fecim. E agora nós vamos lá para o ataque. Começando aqui o CH. Lucão do Break do Guarani ou Luca da Ponte Preta? E aí, CH? Luca. Luca ganha o voto do CH. E para você, Tigrão? Luca. Luca também leva o voto do Tigrão. Os dois votos, portanto, no mesmo jogador. E agora, finalizando o ataque, Pedro Júnior, imaginando que esses dois aqui vão jogar, né? Pode ser que não joguem, pode ser que entrem outros, mas enfim, o que nós temos aqui é isso de momento.
E também não vamos ter aqui nenhuma confirmação dos times, porque os dois treinadores só vão divulgar momentos antes do jogo na 1 hora, exigência da Federação Paulista de Futebol. E um detalhe, pode ter muita mexida nesse time que nós estamos dando como provável, por opção dos treinadores, e pode ter muita mexida por opção do vírus, porque o vírus, quando ninguém espera, ele aparece e tira um do lado, um do outro, 2 de um lado, um do outro, 3 de um lado, 2 do outro. Então, né? Aí nós vamos ter que votar depois também qual foi a influência da Omicron. Porque isso é possível. Jogadores estão passando por teste hoje. Ou passaram ontem, eu não sei exatamente o prazo. Mas, e outro detalhe, pode não estar nem testado. Se tiver com a napa escorrendo, constipado, já fica fora. Então tudo isso pode mudar esse time base, né, CB? É verdade. Vamos então para o ataque. Júlio César do Guarani ou Pedro Júnior. E aí, Tigrão? Pedro Júnior. Júlio César ou Pedro Júnior? Pedro Júnior. Pedro Júnior. Portanto, Pedro Júnior é o voto do Tigrão. Vamos lá, CH, você vota em quem? Pedro. Vota também o CH no Pedro Júnior. E daqui a pouco nós teremos aqui o goleiro, hein? O goleiro vai ficar por último, daqui a pouco nós vamos ter o goleiro. Vamos já votar no goleiro. Mas antes eu quero falar aqui do Derby Campineiro 202. A programação da Rádio Bandeirantes começa amanhã, às 4 da tarde. Muitas personalidades com ligação nos dois clubes de Campinas vão passar pelo microfone da Rádio Bandeirantes. E teremos uma novidade, a participação do Zé Arnaldo. Zé Arnaldo, Escorpião Rei, estará conosco na programação pré-derby, que começa às 4 da tarde. Você que é fã do Zé Arnaldo vai poder ouvi-lo, vai matar saudade amanhã no microfone da Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 vias, peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessórios3vias.com.br, WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. 19-18, daqui a pouco a votação nos goleiros, hein? É já! Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Esporte em debate, na Bandeirantes. 19 horas e 21 minutos, nós vamos completar já a seleção pré-derby com a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Está faltando o goleiro, hein? Quem será? Igor Vinhas ou Kozlinski? Kozlinski ou Igor Vinhas, já. Agora tem ouvinte no ar, mais uma mensagem. Boa tarde, Band. Aqui quem fala é Marcelo Lopes, de Sumaré, bairro Matão. Cara, com certeza, o Super Gilson Kleiner, cara, um treinador fenomenal que tá fazendo um espetáculo na ponte, o Circo dos Horrores, devia entrar com o 4-4-2, 2 laterais, o 4 volante, 4 zagueiro e o goleiro, cara. E outra, não esquecer também, cara, do super craque, né? Porque, falar pra você, ele no treino ele olha e escala sempre os melhores, que é o Fabrício, o Wesley, o Érico, o Fecim. Então esses caras não podem ficar de fora, cara. Assim o Circo dos Horrores fica certinho, perfeito, tá bom? Abraço aí pra todos. Ô Ponte, mantenha o Gilson Kleiner, cara. Aí você vai ver só, Marco Berlim. Sucesso pra você aí. 2 meses de presidente, só furada. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Bom dia, galera da Band. Tô ouvindo os comentários do CH. Tá perfeito, CH. O Guarani não tem raça. Tem nego desfilando. Parece que tá passeando no shopping. Falta raça pra esse time. Falta coragem. Um abraço, Edilson, torcedor bugrino, doente, infelizmente sofrendo. Bom, vamos ao último de hoje, porque temos que completar aqui, né? Temos que completar. A seleção está faltando o goleiro. Vai ser o Kozlinski ou será Igor Vinhas? Até agora nós temos aqui Diogo Matheus, do CH. Diogo Matheus, Thiago Lopes, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Então nós temos Diogo Matheus Guarani, o Ronaldo Alves Guarani, Matheus Pereira Guarani, apenas um da Ponte, Thiago Lopes. No sistema defensivo está faltando o goleiro. No meio de campo, Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade, Giovani Augusto. Então Bruno Silva Guarani, Rodrigo Andrade Guarani, Giovani Augusto Guarani. Meio campo, 3 do Guarani, 1 da Ponte, Leonaldi. E no ataque, 2 da Ponte, Luca e Pedro Júnior. O Tigrão, Diogo Matheus na lateral direita, Thiago Lopes, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, portanto manteve só 1 da Ponte. Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade e Fecim. Aqui já dividiu, 2 para cada lado. E no ataque, Luca e Pedro Júnior, os 2 da Ponte Preta. Vamos ao último ouvinte no ar.
Bom dia a todos da Band aí, Júlio Nascimento, CH, Marquinhos e a todos. Bom, com relação ao jogo de amanhã, né, se o Guarani ganhar, apenas vai mascarar o time horroroso que foi montado, tá? Se o Guarani não ganhar, o que pode acontecer, né? O treinador pedir as contas, né? Já deve estar tudo já engatinhado. O treinador pede as contas e aí parece que vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema. O problema do Guarani é mais sério. O problema do Guarani foi uma montagem horrorosa de jogador que chegou aí. É um monte de jogador, você entendeu? Que não tem condições de jogar no Guarani. Tá? O problema do Guarani tinha que cair, sim. O responsável que montou esse elenco se chama Michel Alves. Se o Guarani não mandar esse cara embora, o Guarani vai apenas manter o problema mais para frente. Você entendeu? O Guarani pode cair no Paulista e pode cair na Série B. E infelizmente o presidente só vai fazer isso se a torcida pressionar a saída do Michel Alves. O problema do Guarani está no diretor de futebol Michel Alves. Ou esse cara sai do Guarani, ou o Guarani vai lutar para não cair, se é que não cai, vai cair no Campeonato Paulista e corre o grande condições de cair no Brasileirão para a Série C. Então, a torcida tem que sim ir no estádio e cobrar a saída desse diretor de futebol, urgentemente. E vamos aos destaques finais. Começa o comandante Guarani, Derby 202, Marcos Luiz o Cobrão, diz aí Marquinhos. Olha, Batista, só lembrando que para o Derby número 202, o técnico Daniel Paulista ainda não anunciou a escalação do Guarani. Há a possibilidade de mudanças no meio-campo e também no ataque, como a saída de um volante e a possibilidade do treinador confirmar Lucas Venuto em lugar de Júlio César. Nas demais posições, o mesmo time da última rodada. Lembrando que o Guarani vem de derrota para a equipe do Ituano. A torcida do Bugre promete fazer a diferença no estádio Brinco de Ouro. Destaque final da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe, diz aí Lupe. Tá legal, Batista, e a Ponte Preta encerrou agora à tarde a sua preparação para o derby de número 202. O técnico Gilson Kleina não revelou a escalação inicial. A tendência é que ele deve manter o mesmo time com 3 zagueiros, mas não está descartada mudanças no meio-campo, principalmente com a entrada de um meia, ou João Pedro ou Matheus Anjos. Dedé, que participou normalmente de algumas atividades, está recuperado de uma lesão muscular, pode ser relacionado, assim como o Niltinho. Já Guilherme Santos e também o Luiz Fernando, atacante, devem ficar fora do jogo. Grande abraço aqui para o Michael Silvério, mandou aqui um palpite, ele é Ponte Pretano, o palpite dele é 3-1 para Ponte Preta. Abraço para você, Michael Silvério Gomes, muito obrigado aí pela sua participação. Bem, um abraço aqui também para o Toninho que é nosso ouvinte, e ele está dizendo aqui que quando eu falo aqui o endereço da Angel Tour, tenho que acrescentar o Pereira, porque o nome da rua no Guanabara é Pereira Tangerino, e não apenas Tangerino. Você está correto, Toninho, é isso mesmo, é Pereira Tangerino, lá no Guanabara, número 91. Aliás, falei aqui do Alisson, falei dos pais do Alisson e não dei os nomes, né? Não dei os nomes aqui. Guaraci e Angel. Guaraci, o pai, e Angel. Guaraci, o pai, e a Angel, a mãe do Alisson. Vamos lá, então, vamos completar. Começo com você, CH, Kozlinski ou Igor Vinha? Kozlinski. Valeu, CH. Um abraço para você. Até amanhã, hein, CH? Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado. Tá aí, portanto, CH. E agora, o Tigrão, é contigo que eu quero bater essa caixa para saber se você empata ou dá o voto aqui para o Kozlinski, que recebeu o voto do CH, ou vai votar no Igor Vinhas. E aí, Tigrão, Kozlinski ou Igor Vinhas? Igor Vinhas. Igor Vinhas, portanto, Tigrão votou no Igor Vinhas e o CH votou
Estou anotando aqui, né? No Kozlinski, para que a gente possa conferir depois. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você e até amanhã, hein, Tigrão? Um abraço, Batista. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um bom derby a todos. E amanhã, jornada pesada. Prazer muito grande em ter com a gente na transmissão de amanhã o Zé Arnaldo Canezzi, meu eterno chefe. Vem com certeza com gás todo, com bateria nova, com o tanque cheio. E nós vamos tentar fazer bastante exercício de manhã para poder conseguir acompanhar o pique do Zé. Um abraço, boa noite a todos. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Muito bom ter o Zé Arnaldo na transmissão de amanhã. Começa às 4 da tarde, ele vai participar do pré-derby. É uma jornada longa, começando às 4 da tarde. E você também pode acompanhar o retorno do Zé Arnaldo apenas e tão somente nessa programação especial que terá o comando do Edu Pinheiro. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. E só para finalizar, a seleção do Tigrão: Igor Vinhas, Diogo Matheus, Thiago Lopes, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade e Fecim, Luca e Pedro Júnior. O CH: Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Thiago Lopes, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Bruno Silva, Leonaldi, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Luca e Pedro Júnior. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.